Boa noite. Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é finalizar o capítulo 1 aqui da apostila, né, unidade A da apostila, que tem a ver com arquitetura física de sistemas computacionais. Essa parte de histórico aqui a gente abordou bem no início, na nossa primeira aula, né, síncrona online. Aí eu não vou dar ênfase para a parte histórica, não, porque a gente já discutiu muita coisa relacionada à história dos computadores. Eu vou começar hoje aqui no modelo de von Neumann. A pronúncia é essa mesmo, tá? Não é von Neumann, não. Esse Neumann aqui, Neumann, né? Esse neu em inglês ele tem uma pronúncia de oi, né? Neumann. Essa é a pronúncia correta. Então, é von Neumann mesmo, tá? É igual, por exemplo, aqui, ó, se você pegar a agência de notícias Reuters, né? Essa aqui, ó. Essa agência aqui fala Reuters, né? Ela é a imprensa aqui, a pronúncia certa é essa. Esse eu aqui ele tem esse som, né? Então, por isso aqui é Neumann, né? Então, na década de 40, von Neumann e sua equipe iniciaram o projeto de um novo computador, né, que ele chamou esse computador IAS aqui, né? Ele usava a memória principal, o que permitiu o acesso a uma palavra inteira em uma única operação que ele repetiu, né? Essa máquina acabou por influenciar os projetos subsequentes, né? Então, os computadores de hoje utilizam esse modelo, né, de von Neumann. Então, ó, quais são os blocos? Unidade de processamento central para execução de operações aritméticas e lógicas. Por que o pessoal fala isso, né? O que são operações aritméticas e lógicas? Aqui eu vou abrir, vou criar um programinha aqui rapidinho para vocês entenderem o que é isso, tá? Vou usar esse ambiente de programação aqui chamado Code Blocks. Vocês vão aprender programação, viu, gente? Vocês vão ter a disciplina de programação ao longo do curso. Mas aqui o objetivo meu não é ensinar programação. O objetivo meu aqui é só ensinar a vocês o contexto, né? Vou maximizar aqui, só um minutinho, tá? Deixa eu só salvar esse programa aqui. Deixa eu colocar aqui. Salvar esse programa, só um minuto. Como se fosse o nosso primeiro programa, P1.C. Vou usar aqui a linguagem de programação C, tá? Vou maximizar aqui e vou fazer um programinha. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender esse programa, tá? Deixa eu só permitir alguns alunos a entrarem aqui na sala. Professor, esse programa é online ou ele é baixado? Esse aqui, ele baixa, você tem que baixar ele, é o Code Blocks, tá? Ok. Mas você também tem compiladores online, usando navegador. Eu vou incluir essa biblioteca. O que é a biblioteca? É um arquivo, estou dando um include aqui em um arquivo, que tem algumas coisas já prontas, que eu vou utilizar na minha codificação, né? Então, eu vou precisar desse arquivo. Aqui eu tenho que começar com esse texto em inglês aqui, tá? Intman. Depois, quando vocês tiverem aula de programação, o professor vai explicar isso aqui para vocês, o que significa. E aqui, ó, o programador, eu vou criar 3 áreas de memória. E vou chamar elas de X, Y e Z. Tá? Eu fui lá na memória RAM e aloquei 3 posições lá. Na verdade, aloquei cada posição, X, Y e Z, tem 32 bits. Então, esse cara aqui tem 32 bits, vai ocupar, esse cara vai ocupar mais 32 e esse cara vai ocupar mais 32, tá? Então, dá permitir que o pessoal entrar, beleza.
Beleza, fiz isso. Então, aqui eu criei a memória RAM, criei dados na memória RAM. Aqui, ó, eu atribuí valores. No X eu vou colocar 10. No Y eu vou colocar 20. E no Z eu vou colocar X mais Y. E vou dar um printf aqui, que é usar o dispositivo de saída, que no caso é o vídeo, para imprimir o valor de Z. O valor de Z que tem que ser impresso é 30. Por quê? Porque X vale 10, eu estou somando com 20, pegando, julgando em Z, e aqui eu estou imprimindo Z na tela. E vou dar um ponto e vírgula aqui. Na hora que eu faço isso, ó, ele abriu e aqui ele imprimiu 30 na tela. Com esse programinha aqui, eu vou explicar para vocês a arquitetura de von Neumann agora, tá? Como que as coisas acontecem. O que está por trás aqui desse programinha. Acabei de criar aqui, just in time, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que a coisa funciona, tá? Eu criei o meu programinha aqui. Mas só para ilustrar, o que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir uma lousa interativa aqui rapidinho. Abrir uma lousa aqui, ó. Vocês estão visualizando aí? Imagino que sim, né? Se não tiver... Sim. Beleza. Aí, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou construir aqui, ó. Deixa eu só... Ó, esse cara aqui vai ser a memória RAM. A representação da memória RAM na nossa arquitetura de von Neumann, né? Então, escrever aqui que esse cara aqui vai ser a RAM. Beleza. Só ajustar, alinhar aqui bonitinho, beleza. A RAM, ela tem, igual eu falei com vocês, eu vou dividir ela aqui, ó. Vou dividir ela em 3 caixinhas aqui, tá? Essa primeira caixinha, uma segunda caixinha. Eu dividi ela em partes aqui, vou explicar por que eu dividi em partes. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, beleza. Então, essa aqui é a RAM do computador, né? Então, beleza. Essa primeira parte aqui é o SO. O SO é o sistema operacional. Ele é carregado na hora que você liga o computador. Sempre é assim. Quem faz esse processo de ligar o computador e carregar o SO, né, é o BIOS da máquina. É um softwarezinho que está numa memória que a gente chama de memória ROM, que já fica armazenado e pode desligar a energia, que ele não é perdido, tá? Esse BIOS é um softwarezinho, um programa que vai lá no HD e traz o sistema operacional. Porque o sistema operacional, aqui, ó, quando você vem aqui no C2 pontos, ele está aqui dentro, ó. Windows, essa pasta aqui é a pasta do sistema operacional, entendeu? Essa pasta aqui também é do sistema operacional. Arquivos de programas faz parte do sistema operacional. E arquivos de programa x86 faz parte do sistema operacional também, porém para programas antigos, né? Programas que utilizam a memória 32 bits. Hoje, os processadores e o acesso à memória RAM é feito com palavras de 64 bits. Então, todos os programas que estão aqui são programas mais novos que já utilizam 64 bits. Aqui são programas mais antigos que utilizam 32 bits. Então, ele guarda os programas aqui e guarda estão no HD da máquina. E a pasta do Windows com todos os arquivos do Windows que ele precisa, né? Os binários dele estão todos aqui dentro dessa pasta chamada Windows. Quando vocês tiverem a disciplina Sistema Operacional, vocês vão entender esse funcionamento da pasta Windows. Então, o SO, dentro do SO, tem um monte de coisa aqui, que estou representando de forma simbólica, né? Beleza. Aí, ó, eu vou acrescentar um outro cara aqui,
carinha maior aqui, que é o meu programa. Que, na verdade, o compilador, deixa eu só explicar para vocês, ó, esse código aqui pode parecer esquisito e tal, mas ele é para seres humanos entender. O computador não entende esse código aqui, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que compilar, eu tenho que traduzir ele para a máquina entender. Na hora que eu faço isso, é gerado, aí eu vou lá na pastinha onde está esse programa, é gerado dois arquivos, ó. Só mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, é gerado dois arquivos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem legal. Aqui, ó. Aqui, ó, isso. Aqui são gerados dois arquivos. Um é o que eu criei, que está o meu código. Esse aqui é um código intermediário. E esse P1 aqui, ó, é um código que o computador entende. Então, esse é o que o César entende. Esse é o que o computador entende, que o SO entende, que o sistema computacional entende, e esse é um nível intermediário que os dois entendem, né? Tanto esse entende e esse aqui entende. Então, ele é um nível que a gente fala de um nível mais intermediário. Esse arquivo .o, ele é gerado nesse processo de compilação. Beleza. Na hora que eu executo o meu programa, e deixa eu voltar aqui, ó, o que que é executar? Essa setinha verde aqui, ó. Na hora que eu executo, ele abre essa tela preta, porque o meu sistema, o meu programa, ele é muito simples. Ele não tem uma interface gráfica igual um navegador aqui, por exemplo, né? O navegador tem uma interface gráfica. O meu programa, ele é um programa básico, e ele tem só essa tela preta. Na hora que eu faço isso, eu estou executando esse programa. E o que é executar? É carregar ele para a memória RAM. Então, na hora que eu executo, o que eu faço? Eu venho cá, pego esse código aqui todo, ó, só para minimizar, eu vou pegar só até aqui, ó, e jogo aqui na minha memória RAM, né? É assim que é feito o processo. Ó. Eu venho cá e coloco ele na minha memória RAM. Então, a execução, na hora que eu clico aqui nesse botão verdinho, o que eu estou fazendo é jogando o meu programa na memória RAM, né? Deixa eu só diminuir aqui, ó. Meu programa está lá na memória RAM. Beleza. Bacaninha. Aqui. Aí agora, essa é a arquitetura de Von Neumann. Aí agora eu vou acrescentar o processador aqui nesse modelo. O processador, ele tem aqui, vou dividir ele em duas partes também, na verdade em três. Aqui, perfeito. E aqui, uma outra parte para ele, né? E vou colocar o texto representando o processador. Beleza, tá aí o processador. Bacaninha, beleza. Tá aí a representação dele. Dentro do processador, eu tenho um cara chamado controle, que é a unidade de controle. Eu tenho um outro cara aqui chamado ALU, que é a unidade lógica e aritmética. Essa conta aqui, ó, x mais y, quem vai fazer é a LU, tá? E eu tenho um cara aqui chamado registradores, que faz parte, ou acumuladores, né? Que faz parte do acesso aqui, né? Que são os registradores e acumuladores. Beleza, aqui tranquilo, né? E aqui, ó, só para a gente continuar aqui, deixa eu ver se eu permiti alguém entrar aqui. Um monte de gente querendo entrar. Deixa eu ver se está aqui.
Parece que eu não estou com acesso para deixar. Ah, deve ser porque eu estou com a lousa aberta. Não sei se é, não. Pode ser, hein? Quando eu abro a lousa, ele acaba não deixando eu permitir, mas eu acho que eu vou conseguir acessar aqui. Engraçado, eu estou sem acesso à minha... Vocês estão me ouvindo aí, gente? Alguém? Sim. Tô Tu ouvindo acha que sim. não Ah, é o agora programa deu que você mandou executar, não? Agora deu certo. Ah, beleza. Eu vou reabrir aqui para a gente continuar. Beleza, então tá aí o processador. E aqui, ó, eu vou precisar nesse meu programa do vídeo. O vídeo é a tela preta lá que eu mostrei para vocês, né? Então esse aqui é o dispositivo nesse caso aqui, o dispositivo de saída, né? Que é o monitor, né? Ou o vídeo, que eu vou chamar aqui de vídeo, né? Beleza. Aí aqui, ó, eu tenho um cara junto com a unidade de controle que eu vou chamar de PC. Inicialmente, o PC é 1. Por quê? Porque eu vou executar esse programa que eu acabei de fazer aqui, ó. E esse programa, deixa eu colocar igual, que eu vou executar o primeiro comando. Todo comando é assim, a gente executa sempre o primeiro. Aí na hora que eu pego aqui, ó, o controle vai lá na memória RAM e lê essa primeira instrução. E o que que essa instrução faz, né? O processador lê ela, interpreta ela e vai lá na RAM e cria 3 áreas de memória, né? Na memória RAM aqui que eu vou colocar uma área do lado, que é onde eu vou colocar o X, o Y e o Z. Então, toda memória RAM ela vai estar assim nesse primeiro comando. Depois, automaticamente, o PC passa a valer 2. Ele chama 2. E quem quer 2? 2 é x igual a 10. Aí ele busca o x igual a 10 e joga aqui dentro do processador. Aí o que o processador faz? Vai lá na memória e coloca x igual a 10. Beleza. Aí o PC vai para 3, passa aí para 3. Aí o que o 3 faz? 3 é a terceira instrução. A terceira instrução vai para dentro do processador. O processador entende ela e seta a memória. Então, o processador escreve na memória o 20. Ó, ele vem cá e coloca que y é igual a 20, né? Beleza. Aí ele vem, o próprio processador vai para a quarta instrução. A quarta instrução faz agora uma operação mais elaborada. Por quê? Porque ela tem que ir lá na memória, buscar o 10 e julgar aqui dentro dos registradores. Então, aqui vai ter um registrador, olha que interessante, que eu vou chamar de R1, que vai receber o 10. Tá? Ele faz esse procedimento. Por que tem que ter os registradores? Por isso. E aí, ó, ele faz isso com o X e faz a mesma coisa com o Y. Só que agora ele coloca no registrador R2, ó. Beleza. Aí ele coloca no registrador R2 o 20. A ALU acessa o registrador, né, faz a operação e cria
coloca no registrador R3 o resultado da operação de adição. Então, ela coloca 30 no R3. Aí, o que o processador faz? Pega o que está dentro de R3, aí, ó, esse igual aqui, ó, é exatamente pegar o que está no R3 e jogar para dentro da memória, 30. Aí a memória fica com 30. Aí, aí esse cara agora vai para o 5, que é o quinto comando que vai ser executado. Aí ele vai lá no 5, busca ele e o processador interpreta ele. Opa, tem que um dispositivo de saída aqui, né? Aí o que ele faz? Ele vai lá, busca da memória o 30, joga internamente em algum lugar aqui, por exemplo, no registrador R3, ele tem um monte de registrador, tá? Ele pode jogar em vários registradores, porque esses aqui não estão sendo usados mais, mas vamos considerar aqui que ele joga no R4, o valor 30. Então, ele joga o 30 no R4. E aí, pega esse 30 e joga lá para o vídeo. Aí, o vídeo vai e imprime 30 na tela do cara. O 30 vai para o vídeo, para o dispositivo de entrada e saída. Então, essa é a lógica por trás, né? Então, o tempo todo, o processador conversando com a RAM e o processador conversando com os dispositivos de entrada e saída. Aí, só para ficar bem legal aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, vou colocar dois aqui, só para ilustrar para vocês entenderem melhor aqui. Ó, esse cara aqui vai ser a saída, né? Esse cara aqui vai ser a saída e eu tenho também a entrada, né? Eu tenho vários dispositivos de entrada e saída, né? Esse cara aqui vai ser a entrada. Então, é assim que funciona o processo, né? Esse cara vai ser o dispositivo de entrada. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. Quem são os dispositivos de saída, né? Que eu posso ter? Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, o vídeo. Pode ser um dispositivo de saída, né? O vídeo. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma placa de rede. A rede pode ser um dispositivo de saída. Eu posso ter aqui, por exemplo, um HD como um dispositivo de saída, né? Entrada, eu posso ter o teclado. O teclado pode ser considerado um dispositivo de entrada. O mouse é um dispositivo de entrada. O som poderia ser um de saída? O som é um dispositivo de saída. Pode, isso mesmo. O HD é um dispositivo de entrada também. A rede é um dispositivo de entrada, né? A rede pode ser considerada um dispositivo de entrada também. Rede, você fala a internet, né? Não necessariamente internet, às vezes eu nem tenho acesso à internet, né? O som aqui, é um dispositivo, né? Aí aqui, ó, a rede não necessariamente tem internet vinculada a ela, né? Aqui, por exemplo, o som, o microfone, né? Um dispositivo de entrada de dados. Colocando aqui, né? Uma câmera, por exemplo, é um dispositivo de entrada. Eu vou ter várias. Como é que é? Pode falar. Pode falar.
E o pendrive é de entrada ou de saída? O pendrive é entrada e saída, né? O pendrive. Posso tanto ler dados dele quanto escrever nele, né? A rede também é entrada e saída, né? Eu tenho os dispositivos aqui, ó. A rede já tá, né? HD já tá. Beleza. Vídeo. Né? Microfone, né? Uma câmera, né? Webcam aqui, por exemplo, uma cam. Colocar só cam, só para uma câmera, né? São dispositivos de, aqui no caso, de saída, né? Então, no caso, a câmera, ela é um dispositivo de entrada. Professor, no caso, isso aí, o computador vai ler tudo em como código binário? Tudo, toda essa Entendi. informação, todas as imagens aqui, o som, tudo é zeros e uns. Tudo. Obrigado. Por isso que a resposta daquela questão da lista aqui, né? Essa afirmação na lista de exercício aqui no exercício, que foi objeto aqui de nossa discussão aqui antes do início da aula, ó, tem aqui essa aqui, ó. Ele fala, é uma afirmação, considera as afirmações. Uma informação no formato digital pode assumir qualquer valor? Pode, né? Baseado em que, ó, vídeo, você tem ali, imprimir ali no dado, impressora, né? Impressora é um dispositivo de entrada, de saída, um scanner é um dispositivo de entrada, né? Então, você Estava lendo sobre isso, a área multifuncional ela já é híbrida, mista. repete, pode falar mais alto, por favor. Eu estava lendo sobre isso hoje, que aí, na verdade, estava assistindo um vídeo. A multifuncional, ela seria um híbrido, entrada e Seria, exatamente. A multifuncional, você pega uma impressora aí multifuncional, que ela tem um processo de impressão, né? E também de um scanner junto, tira xerox, etc., né? Ela tem essa característica de ter os dois comportamentos, né? Então, é isso aqui que é a arquitetura de von Neumann, gente. É assim, do jeito que eu expliquei para vocês, né? E o que acontece são transferências de bits o tempo todo, né? O tempo todo não é difícil de vocês entender a lógica do computador, sabe? É o tempo todo você tendo essa taxa de transferência, por isso que a taxa de transferência é tão importante, né? Uma câmera tem uma taxa de transferência de dados, né? Quando ela está conectada via USB, por exemplo, a minha câmera aqui que eu utilizo, ela é uma câmera USB, né? Ela está ali, né? E aqui, ó, vocês podem entender que tem sempre esse fluxo, só que é sempre o processador que administra isso, né? É o processador que conversa com os dispositivos de entrada e saída, e é o processador que conversa com a RAM. Mas é engraçado, quem define como que o processador vai funcionar é esse programa que está na RAM. Vocês entenderam isso? Que é o programa que fala assim, processador, funciona desse jeito, aloca 3 posição de memória, joga 10 na posição 1, joga 20 na posição 2, soma 10 e 20, joga na posição 3 e depois imprime o que está em 3 na saída, no vídeo. Entendeu? É esse programa que faz o processador, porque o processador é burro. O processador, ele só vai executar as instruções que ele for ordenado a executar. Então, quem define o que o processador vai fazer é o programa. Por exemplo, vou mudar meu programa aqui agora, ó. Eu não vou mais colocar I20 em Y dessa forma, que eu vou ler do teclado.
Para isso, eu já vou mudar a minha codificação. Eu vou falar, processador, lê do teclado agora. Então, eu vou vir cá e vou ler do teclado e eu vou julgar dentro de Y. Então, esse comando aqui, scanf, eu vou pegar do teclado e vou julgar dentro de Y. Aí eu posso interagir com o usuário. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou rodar esse programa, ó. O programa, ele ficou piscando. Para quem não está vendo aí, ele está piscando, tá? Ele está piscando e esperando eu digitar um valor para Y. Se eu digitar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu digitar 60, o que vai acontecer? Y vai receber 60, eu vou somar 10 com 60, vai dar 70, e eu vou jogar em Z. Aí depois eu vou mandar o processador pegar de Z e jogar no vídeo. Aí eu vou e dou Enter aqui, ó. Beleza? Olha o resultado, ó. 70. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O funcionamento do computador. O computador funciona dessa forma. O que eu fiz? Eu alterei o que está na RAM e ao invés de colocar Y igual a 20, eu coloquei isso aqui, ó. Scanf, scan, lê do dispositivo de entrada e manda para o dispositivo de saída aqui embaixo, ó. Então, eu fiz isso, esse como exemplo, né? Então, é assim que funciona a lógica por trás de todo o funcionamento do computador. Na verdade, um computador é um conjunto de códigos, né, que faz cada coisinha dessa. Então, aí, o que os caras fizeram? Falou, não, peraí, eu vou criar um ambiente aqui para o programador vir e colocar o código dele e executar. Pronto, é isso. É que são os aplicativos. Os apps são isso. A Apple, ela foi lá e criou o iOS, que é o sistema operacional do iPhone, e colocou o hardware, e falou assim, programadores, vem aqui e coloca os seus aplicativos. Aí um cara maluco foi lá e fez o WhatsApp, o outro cara foi lá, fez o app financeiro do banco, o outro foi lá, fez o TikTok, o outro foi lá, fez o Facebook, e colocou, e a Apple falou, beleza, eu executo aqui para você. Mesma coisa para o Android. O Android, ele é um sistema operacional que roda em qualquer hardware. Então, ele é um SO, vamos dizer, aberto, que eu posso colocar no celular da LG, no celular da Samsung, posso colocar, beleza. Vamos agora deixar os aplicativos. Aí, o programador fez o aplicativo dele para o Android, né? Por exemplo, o WhatsApp inicialmente ele foi ele era popular no Android, né? Depois que ele se tornou popular no iOS. Então, inicialmente o WhatsApp funcionava lá no Android e assim por diante. O Spotify, o Deezer, né? São aplicativos que o programador fez e o sistema computacional ele está preparado para executar. É assim que funciona o mundo da tecnologia, gente. É assim. Pode ter certeza que tudo é assim. Desde o seu smartphone, desde o seu computador, desde a sua TV. A TV é a mesma coisa. A TV, hoje, ela já é uma TV smart. Dentro dela tem um Android e dentro dela tem dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, a TV tem um dispositivo de vídeo que mostra o que está sendo apresentado. A entrada da TV, a TV não tem ali um teclado desse convencional aqui que a gente chama de QWERTY, né? Ela tem um teclado diferenciado que é o controle remoto para a entrada de dados. É a mesma coisa. Você entra lá,
E lá ela tem lá um programa específico que ela recebe o sinal digital, aí ela tem uma antena interna que a gente chama de rede dela, que ela converte o sinal digital da TV aberta e permite você, né, receber aqueles bits desse formato digital. Mas é um computador como o meu PC, como o seu smartphone. Um smartphone, por exemplo, o meu computador, se você observar aqui, ele tem, deixa eu abrir aqui a placa de rede dele. Deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui, se for nessa televisãozinha aqui, abrir configurações, aqui, ó, alterar opções de adaptador. Eu tenho uma placa de rede e tem uma outra placa de rede aqui que ela é software, mas o meu computador só tem uma placa de rede. O meu smartphone, ele deve ter umas 6 placas de rede. O meu smartphone, ele deve ter uma placa de rede para comunicar na rede 2G, uma placa de rede para comunicar na rede 3G, uma placa de rede para comunicar na rede 4G, os mais modernos têm até 5G, por exemplo, SMS só funciona na placa de rede 2G, que é a tecnologia para ela. Voz, aí já utiliza placa 3G. Aí ela tem a placa 4G, tem a placa 5G, tem o Bluetooth, que é uma placa de rede, só que gasta menos energia, tem o Wi-Fi, que é uma segunda placa de rede. Na Wi-Fi, ele tem 2 placas de rede, que é o Wi-Fi comum e o Wi-Fi 5G. Então, o meu celular, ele tem 6 placas de rede, porque o meu não é 5G. Se você pegar aí um iPhone 12 ou um Samsung S21, um Galaxy S21, ele já tem a placa de rede 5G. Então, ele tem 7 placas de rede. Então, ele tem 7 dispositivos de entrada e saída de dados. É assim que funciona um smartphone. Mas ele tem RAM, processador e dispositivos. Os dispositivos mudam. Por exemplo, um smartphone não tem HD. Por quê? Imagina o HD com os discos magnéticos armazenando bits, né? Esses discos, às vezes você tem mais de um disco, 2, 3, 4 discos, e esse disco andando no bolso de uma pessoa. Aí a pessoa vai subir escada, os discos vão bater um no outro ali, vão danificar os dados. Então, um smartphone não tem HD. O que um smartphone tem? Um SSD, que aí é uma memória digital. Os dados não estão armazenados, né, na forma de magnética, né? Por que o pendrive não pula, né? Você lembra? Não sei se vocês lembram antigamente. Você tinha um CD. O CD já é a imagem ótica, né? A unidade CD e DVD era uma imagem ótica. Aí você estava andando no seu carro, passava um buraco, o leitor óptico, ele perdia a referência ali naquele momento da leitura daquela música, porque o carro batia. Aquilo ali se prejudicava, né, a leitura de dados, no caso, né? Então, um CD que tem ali bits, que na verdade é um som, né, uma música, nesse processo você perdia, e aí ele dava aquele pique na música, ele voltava a música para o início, enfim. No smartphone, você não tem isso, você tem SSD. Então, os bits, eles estão armazenados em SSDs, que são, na verdade, memórias ROM especiais, né? Não é uma memória RAM. O SSD, ele segue a mesma tecnologia aí do pendrive, né? São memórias ROM que consegue ali armazenar os bits, né? Dentro, na parte, gravar o bit ali, na estrutura metálica dele interna, né? Nos componentes eletrônicos internos
do SSD, como se fosse um capacitor permanente, né? Então, gente, isso aqui é um modelo. Qualquer computador segue esse padrão, né? É isso. Isso que vocês têm que entender da arquitetura de von Neumann, é assim que funciona um programa, é assim que funciona um computador. Esse é o funcionamento de um computador. Em cima, é claro, aqui, né, da arquitetura de von Neumann. Então, aqui, Professor, oi. nessa ilustração que você fez de RAM, processador e dispositivos, onde que o clock está inserido? O clock está em todos. Te dar um exemplo. Aqui, ó, tem uma conversa do processador com a RAM, que você tem um sinal de clock. Para ele ler uma instrução da RAM, que está na RAM, é na subida do clock. E para ele escrever alguma coisa na RAM, é na descida do clock. Então, o clock, ele está na hora de ler cada instrução. Então, na hora que o clock sobe de 0 para 1, eu leio a instrução aqui, a primeira instrução. Beleza, na hora que o clock desce, eu escrevo. Nessa instrução aqui, não tem nada que escrever. Então, eu não escrevo na RAM nela. Na de baixo, eu não tenho que ler nada, só leio a instrução. Leio a instrução. Eu tenho que ler algum valor da RAM? Não, eu só tenho que escrever. Então, o 10, ele vai para a área de dados da RAM na descida do clock. Aí, vamos para a próxima. Eu leio y igual a 20. Beleza. Isso vai para dentro do processador, na subida do clock. Aí, eu vou executar que o 20 tem que ir para o y. Aí já é escrita de dados, na área de dados da RAM. Aí é na descida do clock. Aí agora, vou ilustrar para você. Essa instrução aqui, ela já é o mais elaborada. Por quê? Porque essa instrução, ela tem leitura de RAM, o Y eu tenho que ler, então isso vai numa subida do clock. Aí eu tenho uma outra instrução que também é de leitura, isso vai no próximo ciclo, eu vou ler o Y. Aí eu tenho mais uma lógica que é o seguinte, eu não faço nada porque eu tenho que nem ler nem escrever na memória RAM, porque os dados estão no registrador e no próximo ciclo eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que somar eles. Então, eu vou ficar um ciclo sem acessar a RAM, tanto para escrita quanto para leitura. Por quê? Porque eu tenho que fazer a soma. E aí, para eu fazer a soma, eu gasto um ciclo. Beleza, fiz a soma. Estou com o resultado em R3. Agora, eu tenho que escrever na RAM. Então, vai ser na próxima descida do clock. Beleza. Aí, eu tenho o Z. Eu tenho que buscar o Z na RAM, o valor de Z. Então, isso acontece na subida do clock. Beleza. Eu tenho que mandar para o vídeo. Aí, isso acontece numa outra interação do clock. E assim por diante. Então, a sincronização do funcionamento do computador é feito por meio do sinal de clock. Ficou claro? Ficou sim, muito obrigado. É isso aí. Professor, pode falar. Só tirar uma dúvida aqui sobre a RAM. Então, desculpa se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi, a RAM ela vai receber essa informação a partir do momento que eu der início ao clock. Ou ela já vai estar armazenada na RAM em algum momento? Não, ela tá... Beleza, aqui, ó. Esse programa, ele tá aqui no HD, ó. É o P1.exe, esse arquivo aqui, certo? Na hora que eu venho cá, ó, vou mostrar para vocês, que o compilador faz, né? Eu vou acessar aqui, ó, esse arquivo. Esse aqui ele é um sistema operacional que tem dentro do sistema operacional o Windows, que é um sistema operacional levezinho, que a gente chama de DOS.
Esse aqui é o DOS. Esse é antigo, professor. Eu aprendi nele. Você aprendeu nele, né? 96. Esse é o DOS, ele está nessa versão 10.0. Ele é um sistema operacional, igualzinho. Deixa eu até maximizar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo maximizar aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Antigamente, você ligava o computador, ele ficava assim, ó. Ele não tinha mais nada. Ele ficava lá, faça alguma coisa. Aí você ia lá, dava um dir, aí ele listava todos os arquivos da máquina com as datas, né? Aí você ia lá e criava um diretório, por exemplo, você dava aqui um mkdir nome teste. Aí, ó, na hora que você dava um dir, agora você tem aqui um diretório teste, né? Aqui, ó, se você observar aqui à direita, eu estou com o diretório teste. Ah, rm teste. Não é conhecido. Ah, como é que... del teste. Deixa eu ver se é isso. Aí ele pergunta, tem certeza que você quer deletar teste? Sim. Aí era assim o DOS. O sistema operacional era assim. Eu vou explicar aqui para você entender, porque é mais fácil de entender aqui. Aí eu quero executar o meu programa. Eu ia lá e construía... Deixa eu ver se tem aqui um cat. Cat não. Man, não. Como é que eu listo aqui o meu arquivo? Não vai ter jeito aqui. Eu não lembro mais aqui qual que é o comando para listar o arquivo. Mas eu tenho aqui, ó, vou dar um dir de novo, vou mostrar para vocês aqui que eu tenho esse arquivo aqui, ó, o p1.exe. Aí eu ia lá e falava assim, ó, agora eu quero executar o p1.exe e dava enter. Aí, ó, veja só, ele está aqui esperando eu digitar um valor, tá aqui, ó. Aí eu vou lá e digito 30 e dou enter. O que que ele faz? Soma 10. Então, na hora que eu venho cá e dou um P1, o que que eu estou falando? Sistema operacional põe o processador para executar esse programa aqui que está na memória RAM. O sistema operacional faz isso, porque eu estou dando uma instrução para ele, tá? Que é para ele, ó, o sistema operacional DOS está aqui, ele está esperando eu mandar um comando para ele, um programa para ele executar. Igual você vai lá no seu celular e dá um clique no aplicativo, igual eu venho aqui no mouse e clico, antigamente era assim, eu vinha aqui, digitava o nome dele e dava enter. Aí o que que acontece? E nesse momento que eu dou enter aqui, ó, o que que o SO faz? Ele vai lá no HD da máquina, pega o arquivo e joga para dentro da área de memória. Entendeu o que que é feito? Entendi sim. Então é assim que é feito. O SO... Ele é um programa background. Ele fica lá esperando o cara. O que que o cara quer fazer, né? Ele fica lá marcando hora, mas ele fica o tempo todo esperando o cara. Aí o cara falou, quero executar o programa p1.exe. O sistema operacional falou, beleza, executa para você. E aí ele vai e finaliza. Ele executa o programa do cara. Então, o carregar o programa para a RAM aqui, ó, é o SO que faz. César. Pode falar. E sobre o barramento aí, no caso, aí tá acontecendo aquele barramento, tudo ao mesmo tempo aí. Isso, aí, ó, continuando aqui, ó, aí o barramento, né, aqui, ó, o barramento é um monte de fios, né, em que a memória tem que conversar com o processador tem que conversar com a memória. Aí eles utilizam o barramento para isso. O processador tem que mandar o 30
o periférico aqui, que é o vídeo. Então, o processador utiliza o barramento para poder fazer isso. O barramento é a conexão física da memória com o processador, do processador com os dispositivos de entrada e saída. O barramento é isso. Esse aqui é o barramento. Um barramento seria uma ponte, professor? É a ponte, né? É essa estrutura física. O barramento, ele está na placa-mãe, né? A placa-mãe, ela é responsável por essa interconexão de todos os módulos, de todos os chips, né? Do computador. O barramento são os fios que conectam todos esses componentes. É claro que num processador não é um fio desses que a gente vê nas casas de energia e de materiais elétricos. Ele é um fio impresso na placa-mãe, né? Então, ele é um fiozinho de cobre impresso na placa-mãe. E aí ele fica lá. Então, você tem essa impressão, né? Quando você vai construir uma placa-mãe, ela é cheia de trilhas. Essas trilhas, né? É que representam o barramento, né? Então, pessoal, às vezes, deixa eu ver se tem aqui algum exemplo. Trilhas, placa-mãe, né? Deixa eu ver se tem. Aí, ó, o barramento seria essas trilhas aqui, ó. São essas conexões entre os dispositivos, né? Isso são, olha esse, é o barramento. Beleza? Então, são os fios, né? Fio mesmo que chama, né? A gente chama de fio. Então, ó, você tem um chip, isso aqui é a memória. Ela está conectada num outro chip que é o processador, né? Aí, o que acontece com o seu celular quando ele molha? Aí você fala assim, não, mas meu celular parou de funcionar depois que ele caiu na piscina, caiu no rio e tal. Por quê? Porque essas estruturas metálicas aqui, ó, elas são de fácil oxidação. Então, quando o seu celular molha, o que acontece? Acontece essa oxidação, ó, essa parte aqui está oxidada, tá vendo? Aí, ele para de funcionar corretamente. Por quê? Porque o barramento oxidou. E, às vezes, a oxidação, ela acontece, só pegar aqui para vocês, aí, oxidação, placa. Vou colocar assim, né? Ver se ele mostra aqui, ó. Aqui, ó, ela dá você pega um celular que acabou de cair na água, 2 horas, um dia depois, ele tá todo assim, com é tipo um lodozinho branco. Esse lodo branco é a oxidação, né? Aí o que acontece? Ali tem que passar corrente elétrica, nesses barramentos, aí para de passar, né? O equipamento para de funcionar. Aí tem umas técnicas, né, de desoxidação. Você coloca... Mas aí, professor, não é bem que para de passar, né? O que acontece aí, não sei se a menina vai entender do jeito que eu vou falar. Você tem o fluxo de elétrons que está ocorrendo aí no que ele está chamando de barramento. Por isso, você tem a informação. Se você não tem como controlar o sinal dessa informação, no caso aí porque sujou, né, caiu a água e ele oxidou, então não é que você não está passando os elétrons, é que eles não estão passando de forma coordenada. Certo, pode ser também, você pode acabar prejudicando o próprio clock, né? Isso que você está querendo dizer, né? Também, né? Acaba que uma coisa vai acarretando a outra, né? Mas eu concordo com você. Não necessariamente tá deixando de passar. Tem gente, pessoal que mexe com manutenção de celular e tal, que consegue fazer isso aqui, ó, que é um jump. Eu vou colocar jump placa de celular. Vou mostrar para vocês.
Eles usam esse fiozinho aqui, é um fiozinho metálico, de cobre, bem... Os caras conseguem, quer ver, ó, seguir o circuito e achar onde que está em curto, sabe? Eles pegam e soldam o fiozinho num lugar e leva até no outro lugar. E aí a corrente elétrica que antes não passava, passa a passar, sabe? Tem gente que consegue fazer esses jumps em celular. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Fica por cima da placa, não exatamente no mesmo local que oxidou. Fica por cima, né? Não sei, estou perguntando. Não, os que eu vi fica por cima. Ela fica o fiozinho solto lá, sabe? Entendi. Mas o objetivo é reconstruir a trilha. Quando você, normalmente, o jumper, um defeito básico seria esse, para reconstruir a trilha. Mas não necessariamente reconstruir a trilha. De repente você está precisando do sinal em outra parte do circuito, ou você está ignorando alguma etapa do processamento ali na hora que você joga esse sinal diretamente em outro ponto. Isso acontece, né? Então o pessoal faz essas gambiarras, o brasileiro é cheio disso. Pode acontecer com qualquer placa, por exemplo, se eu tinha dado o exemplo do controle remoto. Isso pode acontecer com o controle remoto. Pode acontecer com qualquer aparelho aí, pode ser, qualquer aparelho eletrônico pode oxidar. Tem por exemplo, tem um equipamento que chama cuba de desoxidação. Deixa eu ver se chama isso aqui mesmo. Peraí. Você coloca o equipamento, isso aqui, ó. Banheira ultrassônica de desoxidação. Essa banheira aqui, o que é isso? Você coloca a placa do celular aqui dentro e joga, até essa marca aqui, a Yashun, é bem famosa para pegar equipamentos de hardware para dar manutenção em smartphones, né? Você joga álcool isopropílico aqui dentro. O álcool isopropílico, ele é álcool puro, ele é 99,9% de álcool. O etanol, por exemplo, ele é esse álcool que tem água, né? Não é etanol puro. A oxidação, ela está na água. A água é que oxida, né? O oxigênio da água é que oxida os componentes eletrônicos. E você deixa o celular aqui 1 hora, mais ou menos, e ele fica ali vibrando bem lentamente nessa banheirazinha aí, e aí essas trilhas, elas são limpadas, né? E aí pode acontecer do celular voltar a funcionar e ficar 100%, né? Por quê? Porque você tira aquela oxidação ali. E outra coisa também que pode fazer num barramento é o processo de ressolda, né? Você pegar aqui, por exemplo, ressolda placa de celular. O que é? Você vem com uma máquina e tipo uma manteiguinha que você coloca em cima, que é a pasta de solda, sabe? Você coloca em cima do componente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ver se tem algum exemplo aqui desse processo, né? E aí você consegue fazer... aí você aquece com uma máquina de solda especial, né? E aí você consegue ali tirar essa oxidação. Então tem gente que dá manutenção que mexe com isso também. Beleza, moçada? Professor, meu pai é eletricista, ele mexe com isso. E algumas vezes, quando não dá para ele fazer esse processo, também ele, para tirar a oxidação, ele pega borracha escolar. Quando você tem, assim, isso é uma manutenção muito grande em memória RAM, sabe? Porque no celular, você passar a borracha,
é meio amador, né? É tão sensível agora num módulo de memória, num DIMM de memória RAM, aí você consegue fazer esse processo aí da borracha, concordo. Né? Pessoal, é isso. Agora vocês têm aí uma base para poder estudar e fazer a lista de exercícios que tem que ser entregue até domingo, né? Essa lista de exercícios está disponível aí para vocês. Vocês têm até domingo para poder fazer essa lista de exercícios. Mas é isso que eu tinha pensado para vocês para a aula de hoje. Professor, só uma curiosidade, que viu agora, quando o computador só tinha o teclado, não tinha o mouse, mudou muito a arquitetura em relação agora, depois que tinha... O que mudou, na verdade? Essa é uma pergunta interessante. Ela mudou, basicamente, foi o SO, né? O sistema operacional é que mudou. O hardware, claro que ele vem evoluindo. Você tem mais memória RAM, você tem mais poder de processamento. Tudo isso você consegue colocar em termos de hardware. Mas o mouse, ele foi um hardware que foi gerado a partir do SO, do sistema operacional. A necessidade, então. A necessidade. Então, assim, meu sistema operacional agora, ele não é uma tela preta que fica piscando igual essa, né? Ele permite interagir, né? Então, se ele permite interagir, eu vou criar um equipamento que o usuário vai poder vir aqui, né, e clicar e etc. O mouse, ele, para várias situações, ele é mais rápido, né? Mas você pensar em um cara que trabalha num caixa eletrônico de banco, um cara que trabalha num caixa de supermercado, o teclado para ele é mais apropriado, né? Ele vai andar mais rápido, né, para poder fazer a funcionalidade adequada, né? Pensando num programa mais simples, evidentemente, né? Não num sistema elaborado, igual um navegador, por exemplo, aí o mouse é mais indicado. Para um sistema ali que você tem que digitar o código de um produto, fazer alguma coisa, o teclado é mais adequado. Ele foi tão revolucionário que ele está aí até hoje, né? Não foi nada, a não ser o touchscreen, ele não foi substituído. Exatamente. Por exemplo, os sistemas operacionais, aí o hardware do touchscreen, ele foi uma evolução também, né? Se você for pensar que antes, se você pegar lá, você tinha lá o tecladozinho, né? Os botões lá. Você tinha um teclado, os telefones, até mesmo os smartphones, você baixava ali, ele tinha um teclado para você digitar lá as mensagens, né? O SO foi evoluindo, e aí, junto, evoluiu também esse dispositivo de entrada e saída, que é o touchscreen. Concordo. Obrigada, professor. César. Pode falar. Só uma dúvida. Os slots da placa-mãe também fazem parte do barramento ou são só as trilhas? Não, os slots, aí, quando a gente coloca de alto nível, né? Mas os slots também fazem parte do barramento. Na minha opinião, o slot e o socket fazem parte da placa-mãe e fazem parte do barramento. O processador você pode trocar, né? O slot, ele faz parte do barramento ali, para você encaixar o processador, né? Você tem ali vários processadores, né, de uma mesma família, que você pode utilizar naquela placa-mãe que ele vai funcionar. Né, e o barramento está adaptado para aquele conjunto de processadores. Obrigado. Professor, eu não consegui abrir, foi o arquivo que você compartilhou aí. Esse arquivo aqui, eu acho que eu vou colocar ele lá para vocês, tá? Eu vou colocar isso aqui lá, vou fazer uma cópia aqui, porque senão eu vou ter que compartilhar para 270 pessoas. Eu vou baixar ele aqui e vou colocar no
eu coloco lá na aula para vocês, tá? Esse, no link lá, no ambiente. Já até baixei aqui, vou colocar lá. Eu não sei se é porque eu estou no celular, mas eu tentei, instalei até o aplicativo aqui do Jamboard, mas não consegui, não. Não, tá, eu vou disponibilizar para vocês aí o arquivo. Pessoal, então é isso. Até a nossa próxima aula, então. Um abraço. Lembrando que a aula começa às 18h30, exatamente para tirar dúvidas, né? Pode falar. Pode falar. Vou interromper a gravação aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir perguntando aí que eu vou